Bem-vindos, pessoas do Filover. Bom dia, boa tarde, boa noite de novo para mais uma aula de tipologia Jungiana, dessa vez falando da função Trickster, como vocês podem ver. E só para dar uma explicada rápida, eu fiquei um pouco gripado essa semana, então pode ser que minha energia, o meu ânimo esteja um pouco mais baixo do que o normal, mas eu vou dar o meu melhor para não tornar isso aqui muito chato. Como sempre, a gente está acompanhado de pessoas maravilhosas nessa aula aqui no nosso Discord, onde a gente discute vários assuntos, a gente conversa, debate e coisas assim. E, sem muita enrolação, se você não sabe o que é tipologia junguiana, se você tá aqui pela primeira vez, checa a playlist. Isso aqui é o vídeo do meio de uma playlist. Vai no canal, procura o vídeo 0, o vídeo 1, coisas assim. Mas função Trickster. O que é isso? Do que a gente tá falando? Então, a função Trickster é uma atitude cognitiva que tá dentro da sombra, esse lado da mente, do inconsciente. E a gente tá nessa série aqui de falar das atitudes da sombra. A gente tá falando da terceira. E como a gente vê aqui, a sombra, o inconsciente, possui um aspecto vilanesco e maduro. Ele representa um lado mais cínico e amargo de uma pessoa. Representa um lado mais velho, um lado mais cético com a vida. E o Trickster, ele pode ser visto da seguinte forma. O Trickster, ele pode ser visto como o palhaço, o tolo ou o arteiro. Tem muitos aspectos, tem muitas características e eu vou tentar passar por cada uma delas aqui para tentar deixar bem claro o que a imagem dele realmente significa. Primeiro, a imagem do Trickster na cabeça de uma pessoa representa o ponto cego, as costas, a ignorância, a falta de noção, o que ela não é capaz de entender. Então, quando a gente está falando dentro da tipologia, a gente está dizendo que a função Trickster de uma pessoa é a função a qual ela não tem nenhuma noção sobre, ela não tem nenhum domínio, ela não consegue usar bem. Porque para ela é uma função estranha, é algo desconhecido, é algo que ela tem tanta pouca noção que parece que nem existe, nem passa pela cabeça dela, desvia completamente. Agora, quando a gente vai falar do Trickster como um arquétipo manifesto, se você perceber todas as funções que eu falei até agora, tem manifestações na nossa cultura, nas nossas histórias, a gente vai encontrar uma figura brincalhona, uma figura que provoca, uma figura que pode estar bêbada ou se mexendo freneticamente, como se seus passos fossem errôneos. O Trickster, ele é um palhaço, ele é um tolo. Ele anda em solo que não é firme. Ele tá sempre sob perigo de despencar. Ele tá sempre sob perigo de cair. Ele é como um bêbado andando. Ele é como uma casa sem fundação. Ele é como uma criança que vive fazendo trela. Você pode ver na nossa vida real uma manifestação da função Trickster em pessoas jovens que se recusam a crescer, no complexo de Peter Pan. Nunca vou crescer, nunca vou deixar de ser infantil. Então, quando você tem um jovem que é muito imaturo, você vê exatamente um sinal de que a função Trickster não está muito bem desenvolvida. Que é tipo, essa pessoa nunca seriamente considerou as suas falhas na vida, em outras palavras. Ela nunca seriamente considerou levar a vida a sério. É muito fácil levar a vida de forma leve toda hora, que nem uma criança. E como é que a gente vai chamar isso? Flutuar por ela, que nem num sonho. Sem pensar no futuro, sem pensar no presente, nos sacrifícios. Então, eu espero que eu tenha deixado bem claro. Mas um aspecto que eu vou dizer é o do buraco negro. É um exemplo que é dado. Porque quando se trata do desconhecido, do que você é incapaz de enxergar lá no espaço sideral, é o buraco negro. Ele é escuro, ele não solta luz. Ele é tão desconhecido, ele é tão escuro, preto, da sua sombra, é tão profundo que você não vê. É o seu ponto realmente cego. Você olha e você não vê nada. Por isso é uma das funções que mais dá trabalho para desenvolver. Eu vou dizer que é tipo a função que mais dá trabalho para desenvolver de todas. Quando você desenvolve o Trickster, aliás, antes mesmo de falar disso, deixa eu detalhar mais. Na sua vida você pode sim escolher desenvolver a sua função Trickster. E não vai ser fácil, não vai. Você vai se enganar várias vezes, porque se trata de enganação, se trata de truques, é algo
Eu esqueci a palavra, mas é algo que não dá pra confiar, não dá pra você se apoiar em uma ideia muito facilmente. Porque nada aqui é sólido quando se trata disso. É algo sem forma. A função trickster na sua vida, o desenvolvimento dela vai ser forçado pela sua mente quando você estiver na vida velha e adulta. Velha adulta não, como é? Quando você for um idoso, você já estiver perto da morte, quando você estiver bem no fim da sua vida. Porque é quando você começa a se perguntar, tipo, quais aspectos da vida eu ignorei, quais aspectos da vida eu negligenciei, quais coisas faltam para mim ser um indivíduo completo e experienciar a vida de várias formas diferentes e faces diferentes. A sua mente, ela sempre vai te forçar a desenvolver uma função em certa idade, através de uma crise. Sendo que você não quer passar por essa crise, é doloroso. É mais sábio você conscientemente tentar desenvolver esses lados de você antes de que a vida force e bata na sua porta e diga: olha, você não cresceu, você tem que amadurecer. É claro que existe uma importância para a figura do trickster. É importante rir, é importante se divertir, é importante você se soltar, ser um tolo às vezes. E o tolo tá na mesma moeda do que eu vou falar agora. É uma face da mesma moeda. Deixa eu me confundir aqui. Enfim, eu vou culpar a gripe. A função trickster, eu vou terminar o ponto mesmo assim. A função trickster tá no mesmo lado da moeda que a função mestre. Ele evolui para a função mestre. E todo bom mestre sabe que ele não precisa ser preciso toda hora. Ele não precisa ser sério e como é que eu posso chamar? Exato toda hora. Ele pode brincar, ele pode rir. Então, vamos falar da função trickster quando se trata de cada função específica na cabeça de uma pessoa. A função NE Trickster, ela basicamente não tem noção nenhuma das intenções das pessoas. Eles não entendem, muitas vezes, linguagem implícita. Quando você quer deixar implícito para eles alguma intenção que você tem ali, algum interesse, eles não vão entender. Para eles, passa voando assim, não entende. Porque eles estão muito preocupados com a NI criança deles, que é tipo, eu sei o que eu quero, eu não sei o que os outros querem. Para mim, os outros querem qualquer coisa e é isso. Qualquer coisa, os outros querem qualquer coisa, é possível. É uma coisa muito solta, vamos chamar assim. E eu falei de intenções, mas também possibilidades. Para eles, qualquer coisa é possível. Eles não têm uma boa noção das consequências das suas ações. E isso é perigoso, porque isso faz com que a NI criança deles sonhe coisas que não são muito bem possíveis. Sonhe coisas que são irrealísticas de se sonhar. Então eles são literalmente o tipo que vai apostar o dinheiro achando que é possível que eu ganhe mais dinheiro apostando. E eu sou otimista porque eu tenho NI criança. E minha NI é trickster otimista, então eu vou apostar todo o meu dinheiro. Ai, não, para com isso, sério. NI trickster. Vocês não sabem o que vocês querem. Vocês frequentemente têm uma atitude de qualquer escolha me serve. E frequentemente vocês fazem a escolha mais popular. Então, tipo, o que as pessoas tendem a escolher? O que as pessoas tendem a fazer aqui? Porque vocês estão usando sua NE criança para navegar pelo mundo. Então, o que as pessoas querem que eu faça? O que as pessoas querem fazer geralmente para eu fazer também? Para eu seguir o caminho tradicional. E tem horas que isso é bom, isso é estável, mas tem horas que você vira uma Maria que vai com as outras, você vira como é que eu chamo? Uma parte do rebanho. E você faz merda junto com os outros. Você segue. E não é isso que você deveria estar fazendo. O seu ponto cego é literalmente você não saber qual é a melhor escolha em situações novas. Você não consegue se guiar bem em terreno desconhecido. Por isso você precisa te compensar com muita experiência de vida, com muita tentativa e erro. Então, NI Trickster, sempre chegue nas pessoas e sim veja quais são as escolhas delas, mas não só quais são as escolhas, e sim o resultado das escolhas delas. Quando elas escolhem isso, qual o resultado? O que acontece com a vida delas? Qual é o destino delas? Será que esse conselho vale a pena ouvir para o meu futuro? Como é o futuro dessa pessoa? Será que vale a pena pro meu?
Essa é Trickster, vocês não têm noção nenhuma de mecânica, de estética, de experiência física, de coisas mecânicas desse tipo. São literalmente aquelas pessoas que mais se ferram quando se trata de reflexos e esportes e coisas assim, meio físicas e artes marciais. Porque eles não têm muita coordenação, eles não têm muita noção do espaço, eles são literalmente a pessoa que se perde na rua, não navega bem, e tá procurando a loja na rua e não consegue achar, não vê. Porque eles têm um raio de experiência muito pequenininho, que tá concentrado naquela SI Trickster, SI criança, foi mal. E vocês não só têm essa dificuldade, quanto vocês não têm noção da experiência dos outros. E por causa disso, vocês não têm noção do que as pessoas lembram e do que elas não lembram. Frequentemente vocês vão assumir que as pessoas esqueceram, ou que você vai assumir que se você tem uma experiência, então os outros também vão ter elas. E não, você tem que se tornar consciente desse seu ponto cego. Você não sabe da experiência dos outros, e pode ser que eles tenham experienciado coisas que você não experienciou. Porque frequentemente você tem essa visão meio idiota, pra falar a verdade, que se eu não experienciei, não existe, não é verdade. O que é um bom princípio para você seguir quando se trata de investigações sérias, mas você leva isso tão longe que se torna um ceticismo desonesto. Porque é tipo, tá, você não passou por isso, você não experienciou, então não existe, mas os outros podem ter experienciado. Isso não é automaticamente falso. A experiência dos outros não precisa ser automaticamente invalidada, essa é a Trickster. E, obviamente, quando se trata de estética, vocês precisam pedir conselhos para os outros. Vocês precisam perguntar para as pessoas, será que eu tô bem com essas roupas? Será que eu tô passando uma boa experiência para os outros quando me visto assim? E com o tempo vocês memorizam as combinações e o que funciona. Existem guias na internet que vocês podem usar. E é claro que vocês precisam se importar com isso também. Se vocês não se importarem com estética, vocês não passam uma boa experiência. E isso mostra que você não desenvolveu esse lado seu como indivíduo. Cada uma dessas funções é um lado seu a se desenvolver, vamos dizer assim. Essa Trickster, vocês não têm noção nenhuma do que está passando do corpo de vocês por dentro e do que se passou no passado, o que já aconteceu. Vocês têm a memória horrível, meu Deus, vocês têm memória de peixe dourado, e isso é uma fraqueza que atrapalha muito vocês, até que vocês aprendem a anotar tudo. Vocês têm que anotar tudo. Vocês ganham um caderninho de notas, usam o celular para anotar nele, cria totens de experiência que lhe ajudam a se lembrar das coisas. Não só anotações, mas lembretes do que precisa ser feito. E é meio... como é que eu vou chamar isso? Eu esqueci a palavra-chave para essa aula aqui, para falar a verdade, mas não é confiável, como eu disse. Você não pode confiar na sua memória. Então não cometa o erro de pensar que você vai se lembrar depois. Nem tente, anota. Tem a Trickster. Vocês são cegos, basicamente, do que as outras pessoas pensam. Ou não cego, vamos chamar de... eu escuto o pensamento dos outros sem nenhum tipo de censura. Basicamente, vocês não filtram o pensamento dos outros quando vocês vão decidir se vai escutar ou não, se vai acreditar ou não. E se torna ineficiente, vamos chamar assim. Vocês são ineficientes. Porque é meio que... é tanto uma vantagem quanto a desvantagem, e você pode dizer que todas as funções Trickster têm uma vantagem. Porque vocês estão escutando todo mundo, automaticamente. E vocês estão lendo cada coisinha que é passada, né? Que deve ser lida. Só que, como eu disse, não é eficiente. Nem todos os livros precisam ser lidos, nem todas as pessoas precisam ser escutadas. E vocês vão chegar, na verdade, eventualmente. Só que vai demorar mais. Pelo menos, a sua Trickster, ela avança e se torna um mestre. Exatamente porque você olhou tanto as fontes, pesquisou tanto. Sabe? Você olhou tanto os livros, os autores, coisas assim, que você tem um entendimento completo de cada coisinha envolvida, e isso te torna um mestre. É isso que faz de Trickster ser tão brilhante na programação, porque ele não só vê o que é necessário para resolver o problema, ele literalmente vai pegar cada faceta desse problema e estudar até ter toda a imagem, porque ele não discrimina informação, ele é tipo, qualquer informação é necessária.
E obviamente vocês também têm muita dificuldade lidando com papelada, com burocracias, com regras, coisas assim, coisas muito organizadas ou sistemáticas. Confunde vocês, pega vocês desprevenidos e torna vocês possíveis vítimas de vendas enganosas, de roubos, esquemas de pirâmide. Então vocês têm essa fraqueza e vocês são o alvo preferido, sabe? Vocês são o alvo preferido daqueles NFPs charlatões que querem vender para você um produto que não funciona. Eles vão apelar para FE de vocês assim: ah, não se preocupe com as credenciais, não se preocupe com o meu plano de fundo e o que eu penso. E na verdade, eles também enganam vocês com credenciais, porque credenciais também são falsas. Elas não indicam necessariamente que alguém é bom em nada. É literalmente apelo à autoridade. Se você estuda filosofia, é isso, é apelo à autoridade. É uma forma de ad hominem, você pode dizer assim. E vocês são enganados facilmente por esses charlatões que utilizam de credenciais bonitas ou utilizam de outras formas para fazer vocês darem dinheiro, gastarem todo o seu dinheiro, porque vocês são tão... Eu sou FEA, eu vou ajudar os outros, e vocês acabam dando todo o seu dinheiro, ou vou comprar esse produto que não funciona. Eles literalmente vão vender chiclete para vocês ao preço de ouro, vão vender areia da praia, coisas assim. Então peçam ajuda para pessoas que têm TE, para lidar com papelada, para lidar com documentos e coisas desse tipo, coisas que se tratam muito de palavras escritas e o que elas significam exatamente, sabe? É tipo direito, onde cada palavra importa e a definição, enfim. Ei, Trickster, vocês não têm noção de verdadeiro e falso. E o que eu quero dizer com isso é que vocês têm uma dificuldade fazendo julgamento sobre essa afirmação é verdadeira, essa afirmação é falsa. Quando se trata de dedução, por exemplo, vocês... Quando se trata do pensamento dos outros, vocês têm criança, vocês são muito bons em organizar, em categorizar, em comparar o pensamento das pessoas em geral para apresentar eles. Mas quando se trata de o seu pensamento, aí gera um bug assim, dá pane no sistema, que é tipo, ok, me fala a verdade sobre essa situação, e o que você meio que conflita, você junta o que é verdade com o que é dito, com o que é acreditado, com o que as pessoas pensam. E isso gera uns resultados falsos, basicamente. Vocês mentem sem nem perceber. E as pessoas acabam julgando que vocês são burros por causa disso. Vocês não são burros. Vocês simplesmente precisam aprender a vigiar isso, a vigiar essa TI Trickster, a ser mais cuidadoso na hora de falar. FE Trickster, vocês... Basicamente, eu também, a gente não tem noção de etiqueta, de ética. A gente é literalmente aquela pessoa que quebra regras sociais constantemente, que fala coisas grosseiras sem saber que é grosseiro, que uma pessoa vai cagar no banheiro, a gente entra no banheiro e começa a conversar com ela, que vai puxar assuntos ou falar coisas que não são apropriadas, porque para FE Trickster, assim como qualquer função Trickster, tem essa atitude de qualquer coisa serve. Então FE Trickster é tipo, qualquer coisa é apropriada, não existe isso não de inapropriado. Frescura, isso aí tudo é apropriado. Então, vocês têm que aprender que etiqueta é importante. Querendo ou não, é um aspecto da face humana que deve ser respeitado. Tipo, eu falo isso pra vocês, mas eu tive dificuldade com isso. Tipo, eu se brincar, eu sou um robô, assim, tipo... Essas convenções sociais, elas tecnicamente não são necessárias. Ou pelo menos é o que parece na minha visão. Mas eu ainda vou respeitar, vamos dizer assim, tipo... É isso que vocês precisam chegar nesse ponto. Ok, você pode até não achar necessário, não concordar com o valor dos outros e só os seus, mas pelo menos respeite, pelo menos tenha a noção que existe e se adeque aos espaços. FE Trickster, vocês não sabem as suas emoções. Vocês sabem que existem emoções dentro, mas vocês não conseguem identificar elas. Por padrão, vocês têm alexitimia. Tipo, vocês não sabem dizer o que estão sentindo e o peso disso exatamente. É muito confuso, como eu disse, uma massa confusa, é um buraco negro. E vocês não têm essa noção de moralidade. Não existe realmente um certo e errado. Para vocês é o que funciona. É os fins, basicamente. Eles são
automaticamente pragmáticos ou maquiavélicos. Os fins justificam os meios. E é claro que você não pode ser assim completamente, porque se você for completamente amoral, você pode utilizar esse poder para criar um inferno na Terra, sem brincadeira. Todas as funções podem causar grande dano. Mas a Trickster em específico é o dano moral, e eu me preocupo com isso, porque é tipo... Se a gente vive num mundo que não se importa com certo e errado, e se importa com outras coisas, a gente facilmente cria um inferno na Terra, sem brincadeira. É só você pensar em comunidades ou locais em que os líderes, eles não se importavam realmente com fazer o que é certo. E basicamente se tratava tudo sobre o que funciona e o que dá dinheiro. É quando você tem um empresário que pensa, o que tem de problema se eu despejar um lixo radioativo naquele lago daquela vilinha pobre? Ninguém se importa, né? Enfim, quando vocês desenvolvem a função Trickster, vocês passam ela para o status de mestre. Pode ser dito como sábio. É literalmente aquela figura daquele cara, do mestre do Yoda. Eu vou mostrar mais imagens do mestre depois disso aqui, mas... Pra resumir, eu não acho que nem precisa passar por cada uma. É quando você deixa de ser completamente sem noção daquela função e você liga um interruptor temporariamente para se tornar completamente conhecedor daquela função. É quando, o menos esperado, você percebe que aquela pessoa que não tinha a mínima noção daquilo do nada, em um momento milagroso, em um momento chave, é raro, ela do nada mostra um conhecimento assustador sobre aquilo. E isso pode ser muito dito como sendo aquela frase: os últimos estarão em primeiro, os primeiros estarão em último. Os últimos a saberem daquela função, alguma hora, algum dia, vão estar em primeiro. E mesmo que temporariamente. E é um fenômeno interessante. E não se enganem, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que você vai fazer em 3 dias seguindo 3 passos do tico e teco e pronto, não. Demora anos. Tem pessoas que pra chegar nesse nível, tipo, não tem linha de chegada, mas pra chegar num nível decente demora décadas. Porque realmente é cego, então você não consegue se avaliar. Você precisa dos outros te apontando, olha, você não realmente tá usando essa função bem. Você não tem noção de si mesmo, você é cego de si mesmo. Esse é um dos maiores pontos da tipologia que a gente percebe, a gente não se conhece. E o autoconhecimento aqui vem como resultado disso. Alguns exemplos de mestres que a gente pode ver pela história, pessoas que chegaram a um grande domínio de si mesmas e que entendem os seus lados cegos e por causa disso se tornam mais humildes, experienciam a vida de vários lados diferentes. E, enfim, aqui exemplos, eu não tenho muito a dizer sobre isso. Pra gente terminar essa aula aqui, e é claro, eu vou deixar vocês fazerem perguntas, existe um aspecto que a gente pode ver na função Trickster, uma transformação acontecendo, onde o nada e o tudo estão numa dança. O último e o primeiro estão numa dança. Porque a gente começa sem saber nada dessa função. É tipo qualquer coisa. Enquanto quando a gente desenvolve a função mestre, ela se torna uma maestria quase que completa daquela função. Ela ganha um aspecto de totalidade, de tudo. E essa função literalmente fala dessa analogia, fala de como nada e o tudo estão muito relacionados. Eu não vou expandir muito isso nesse vídeo, não é o foco desse vídeo, mas eu achei interessante trazer essa conexão aqui. Vocês têm que entender que é um processo do qualquer coisa, dessa massa confusa sem forma, ganhando forma e ganhando algum tipo de significado e maestria sobre aquela função. A gente chegou no final dessa apresentação, então eu vou deixar espaço agora para as perguntas. E eu vou tentar puxar mais coisas aqui para falar dessa função, para não ficar só um silêncio. E lembrem-se de fazer perguntas no chat, certo? Eu vou responder. Ok, o Asari, ele está perguntando aqui: queria saber o que nós de TE Trickster podemos fazer para sermos mais rápidos estudando algo que dê resultados práticos e rápidos ou descobrindo como algo funciona. E como que podemos fazer para reter mais informação, especialmente SFJs. Vocês retêm praticamente tudo. Vocês têm uma memória muito boa, ISFJs.
Quando se trata de ser rápido, isso não é muito a força de vocês, a velocidade, infelizmente. E eu diria que, na verdade, o caminho de vocês na vida é a consistência lenta. Vocês são tipo a tartaruga, não a lebre. Mas sim, se você quer desenvolver esse seu lado lebre, que é literalmente sobre isso, essa aula, você precisa se forçar a fazer as coisas dentro de um tempo específico. Tipo, eu tenho 3 dias para fazer isso. Isso vai te forçar a aprender a ser mais rápido. A coisa é que, para você realmente desenvolver suas funções, você tem que começar de uma fundação sólida. Então você precisa começar desenvolvendo as primeiras funções, as que são mais superficiais e básicas. A do ego, por exemplo. E se o ego não estiver bem estabelecido, bem desenvolvido, ir para a sombra, basicamente, e ir para o superego vai resultar em catástrofe, vai resultar em a queda de uma torre. Porque você não vai estar preparado. Você não vai ser digno o suficiente. Porque e outras coisas, né? Porque eu ia falar isso em outra apresentação, mas eu vou citar bem rapidamente aqui como o Jordan Peterson ele fala disso, então, para não roubar os créditos dele. Na vida tem sempre 2 formas de fazer tudo. E uma dessas 2 formas é o seguinte: expediente versus significativo, rápido e certo. Existe o rápido, aquele que quer atalhos, aquele que quer chegar no ouro, na recompensa com pouco esforço. E isso é um tolo. Isso é justamente o que faz de você um tolo, um trickster. Porque não existem coisas que valem a pena, que são obtidas rápido. O que faz algo valer a pena é exatamente o esforço que foi necessário para conseguir ela. Então, quando você busca o caminho rápido, sabe? Fazer aquele trato com o diabo para ficar rico, no caso da sua mente seria: eu quero desenvolver logo essas minhas fraquezas. Eu já quero chegar na iluminação, assim, me integrar, sendo que você nem passou pelo esforço significativo de ficar cuidando das suas primeiras funções, que demora. E esse é o caminho significativo, é o caminho certo, o caminho ordenado que você seguiria. É o virtuoso em vez do vício. Então, no seu caso, esse PJ, é literalmente você ter a autodisciplina para realmente ler todas as fontes, para realmente não discriminar, você lentamente ir lendo cada livrinho. Ou se você precisar e quiser, você pode perguntar para um usuário de TE, tipo, quais fontes, quais pensamentos aqui são mais razoáveis do que outros, tipo, qual aqui é mais relevante e qual não é. Quais coisas eu deveria estar pensando, quais não. Alguém mais tem perguntas? Acho que não, viu? Só afirmação. Então significa que isso aqui ficou bem claro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. E como eu disse, eu tô doente, então por isso essas diferencinhas pequenas. Mas enfim, tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite de novo. Esse é o Philover. Se você gostou, compartilha. Aquela coisa de sempre lá de se você quer ver mais, se inscreva. Se você quer notificação, ativa o sininho, essas coisas. E falou, gente.